de 8 a 12. Hebreus 11, de 8 a 12. Nós, semana que vem, vou confirmar com os irmãos, mas eu preciso, os homens da missão, aí, o Pablo, o Eduardo, o outro Eduardo, o Zaqueu, né, o Pedro já se disponibilizou, e a gente fazer um concreto aqui nessa frente aqui, ó. É umas 4 horas de serviço aqui, concretar essa frentezinha aqui, para poder a gente ficar com uma área um pouco maior, e também quando chover a gente não ter, se não ficar muito barro aqui pertinho, a chuva não atrapalha a gente quiser cobrir depois, o piso já está pronto. Então o pedreiro já se voluntariou, falou que pode vir ajudar a gente. Aí a gente, né, honra o nome, né, macho, né, fazer um concreto. Zaqueu já fez até o plano, ele falou, vira o concreto ali, já puxa para cá, né, Zaqueu, ó. Então, Hebreus capítulo 11, de 8 a 12. Deixa eu ver se eu botei ali, que fica mais fácil. É isso mesmo. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então, irmãos, para experimentar a vida pela fé, nós vamos ver 3 coisas necessárias. 3 coisas apenas. A gente fala sobre fé, né, irmãos? A Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Ele é o nosso pai na fé, amém? Então o filho aprende com o pai, amém, irmãos? Aprende com o pai. Então nós precisamos aprender com o nosso pai Abraão sobre fé. E ele vai nos ensinar 3 coisas que nós vamos ver. É rápido, mas eu acho que vai ser importante para nós isso aqui. A primeira coisa que nós precisamos para viver pela fé, aprender com Abraão, é obedecer incondicionalmente. O texto diz que Abraão fez o quê? Ele, quando foi chamado, ele obedeceu e dirigiu-se a um lugar que receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Às vezes eu falo, Sofia, desce aqui agora. Ela fala, para quê? Mas para que nada? Eu só tenho 3 anos, estou mandando, você tem que descer, acabou a conversa. Não tem... Obediência condicional não é obediência. Eu vou se, eu obedeço quando, eu faço. Se Deus mandou, obedeça. Abraão, quando foi chamado por Deus, ainda era Abraão. Irmãos, um filme maravilhoso, não sei no que filme é aquele, mas o chamado de Abraão, assim, num filme muito antigo, ele foi arrastado assim por uma correnteza, e ele caiu lá meio desmaiado, e aí ele ouviu a voz de Deus falando com ele, sai da tua terra e da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele chegou em casa e a família morava toda junta com Terá, e eles eram fabricantes de deuses, de ídolos. Aí Abraão falou, papai, eu vou juntar minhas coisas e vou embora, porque Deus falou comigo que é para eu sair do meio da minha parentela e ir para uma terra que ele vai mostrar. Aí o pai dele pegou, abriu assim uma cortina assim, mostrou vários deuses. Ele falou, olha aqui, todos os deuses que a gente tem estão aqui. Todos que a gente conhece estão aqui. Qual desses falou com você? Ele falou, nenhum desses. Eu só ouvi uma voz que falou aqui dentro do meu coração, eu ouvi aqui no meu ouvido, e eu preciso obedecer essa voz. Aí ele reuniu a família e falou, meu filho ficou doido. Aí chamou os irmãos todos, a família toda, fizeram uma assembleia discutindo a loucura de Abraão. E ele falou, ele me prometeu mais coisas, ele contou a promessa, aí foram para o canto, começaram a falar que Sara era estéril, que Abraão era velho, que ele não tinha idade para essas coisas, que ele estava gagá. Ele obedeceu incondicionalmente, irmãos, amém? Então, o texto diz, sai da tua terra, Gênesis 12:1, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para o lugar que eu lhe mostrarei. Senhor, para onde eu vou?
Não, eu vou se eu tiver passagem aérea, se eu tiver emprego arrumado, se os meus filhos estiverem saudáveis, se tudo estiver perfeito. Aí é a confirmação da tua vontade na minha vida. Quantas pessoas eu já vi dizendo assim, se Deus abrir todas as portas, eu vou. A confirmação vai ser uma porta aberta. E muitas vezes a confirmação não é a porta aberta, é a porta fechada. Porque Deus quer que você arrume a porta. Pela fé. Irmãos, Deus não faz mais coisas na nossa vida e através de nós, porque nós não temos fé. A nossa falta de fé impede o agir de Deus. Jesus estava na terra dele, a Bíblia diz que ele não fez mais milagres, porque as pessoas não creram nele. Então, o Deus Todo-Poderoso escolheu ser limitado e agir pela nossa fé. Então, se tem um enfermo em casa, se você não ora, nunca ele vai ser curado pela fé, porque você não orou por ele. Se tem um morto lá, como ele vai ressuscitar se você nem tentou? Ah, vamos chamar de doido. Ah, o doido orando. Diz que lá na África, lá no ministério da Rede Baker, tinha mais de 25 pastores que foram ressuscitados. Mas também eles não deixam de sepultar até que Deus fale que não. Eles ficam na cabeça do defunto ali orando, Senhor, no nome de Jesus, de joelho, clamando, e Deus ressuscitou. Muitos. Imagina, mais de 25 pessoas ressuscitadas. Você conhecer a pessoa, você morreu, eu morri. Estava lá no caixão, tem foto, tem prova. Mas o porquê aconteceu? Por quê? Porque lá na África Deus tem mais poder? Não. É porque as pessoas oraram com fé. E a fé, irmãos, é algo tão simples que nós precisamos aprender novamente. A gente precisa crer. Orar e dizer assim, está curado. Ah, mas eu vou conferir. Não, não preciso conferir. Está curado. Pode parar, isso é fé. Pode parar com remédio, pode parar com tudo. Não precisa no médico, não está curado. Eu creio. E levanta da cama e sai andando. É assim que Jesus falou. Levanta, toma teu leito e anda. Ah, você crê? Eu creio. Então seja curado agora em nome de Jesus. Então, irmãos, a fé é algo simples, mas vem se tornar complexo, porque a gente quer explicação, a gente quer condições, a gente quer estar com espiritualidade lá em cima. Quando eu fizer um jejum de 40 dias e 40, nunca vai fazer. Porque a nossa vontade o tempo todo é o que? É comer. Não é? Quem fica sem vontade de comer? Só depois que está com a barriga cheia. Quando ele vazia, dá vontade de comer de novo. Se eu fico acordado de madrugada, agora eu tenho ficado alguns, me dá fome, 2 da manhã, eu vou lá comer um pão com leite. Eu adoro pão com leite. Molho o pão, faço uma tiborna, como o pessoal diz, né? Já viu tiborna? Você molha o pãozinho no leite. Não tem jeito. Agora, para orar precisa ter fé? Precisa ter fé. Agora, para orar precisa jejuar 40 dias, 40 noites para orar por um doente? Claro que não. Ora, a Bíblia diz, alguém enfermo entre vós, faz oração, unge com óleo, mas não tem nenhum óleo especial. Pega o óleo de cozinha e diz, Deus, pega o óleo de motor. Se não tiver óleo de cozinha, tem de motor? De motor. Óleo de máquina, cinge. Senhor, consagra esse óleo, Senhor. E a tua palavra diz que é para ungir com óleo. Isso aqui é óleo. E vai lá e unge. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Por causa da fé que você tem no nome dele. Irmãos, não é por causa do nosso mérito. Se Deus fosse fazer alguma coisa, imagine isso. Ele não ia poder fazer nada, porque ninguém, a Bíblia diz que Deus olha lá do céu, não vê um justo sequer. Tem nenhum que pode se gloriar e dizer, eu sou bom, eu faço isso. Ninguém. Tem gente que se gloria, mas não pode. Então nós fazemos nos méritos de Jesus. Nós dizemos em nome de Jesus. Eu oro em nome, ou seja, nos créditos dele, no que ele conquistou, no que ele fez, sobre o que ele fez, eu vou orar. E Deus vai fazer. E Deus não faz mais por causa da nossa incredulidade. Abraão não sabia nada do que ia acontecer. Já idoso, quando muita gente está aposentando, ele começou a vida de fé. Zaqueu falou para mim, já umas 2 vezes, eu pensava que eu já estava parando, me aposentando desse negócio de louvor. Eu falei, agora está começando uma igreja. Começando numa igreja, tocando para o Senhor, trabalhando para Deus. Às vezes quando você pensa que está parando, pendurando o chuteiro, é a hora que Deus vai começar com você. Amém? Segunda coisa, que você, para viver pela fé, você não pode deixar de confiar plenamente no Senhor. Por quê? Porque nem sempre as condições vão estar favoráveis para que você tenha fé. Veja só,
Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Sara, Deus falou assim, você vai ser pai de uma multidão, Abraão. Ele falou, eu creio nisso, e a Bíblia fala que isso lhe foi imputado por justiça. Agora ele olhou para ele, e olhou para Sara. Tinha motivos para acreditar. Então você precisa confiar completamente no que Deus fala. Se Ele está falando, mesmo que tudo diga ao contrário, creia em Deus. Né? E ele não era ignorante acerca das suas condições físicas. Olha o que Romanos 4 diz, 4, 18 a 21. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência, sem se enfraquecer na fé. Reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Gente, esse texto de Romanos é maravilhoso, não é? Ele olhou a Sara, olhou para a vida dele e falou, ele podia rir. Ele podia dizer, Deus vai usar outra. Ele falou assim, será que meu herdeiro um dia, em Gênesis 15, Abraão estava lá com Deus, numa oração lá, e ele falou assim, será que é meu herdeiro? Será que meu herdeiro vai ser o Eliezer, meu servo? Ele falou, não, Abraão, vem para fora da tenda. Olha para cima. Está vendo essas estrelas? A sua descendência vai ser assim. Vai ser de você. A Sara, logo depois disso, foi lá e se apressou, achou que não podia, pegou Agar, deu Agar para Abraão. Abraão teve o... Como é que é o nome dele? Que eu esqueci. Ismael. Teve o Ismael. 10 anos esperando. 10 anos, irmãos. 10 anos esperando uma promessa se cumprir. Muitas pessoas com um mês, com 15 dias orando por alguma coisa, falam, Deus não me responde, Deus não me ouve. Abraão, quando Sara deu a serva para ele coabitar com ela, eles já estavam 10 anos esperando. Quando Isaac nasceu, o Ismael já estava com 15 anos de idade. Abraão esperou 25 anos para que a promessa se cumprisse. A promessa de Deus, ela vai se cumprir no tempo dele, no momento dele. Ele tem a hora de fazer. Então nós precisamos confiar plenamente no que Deus faz. Confiar, se Ele disse que vai fazer, a forma que Ele vai fazer, o jeito que Ele vai fazer, confie que é o melhor. Então a fé nos ajuda a compreender isso. Se a gente não tem fé, não, olha, você vai ter um filho, Abraão. Você não vai ter um filho, não. Você vai ter muitos filhos. Abraão olhou para o corpício dele, olhou para a esposa dele, que já é estéril, já velho, estéril, tudo ali, contribuindo para que ele pensar o quê? Não é a vontade de Deus isso. Acho que isso aí foi uma feijoada que eu comi, e ele não caiu bem. Não caiu bem essa feijoada. Mas a Bíblia diz que ele creu. Contra toda a esperança, em esperança, creu em Deus. E quando ele duvidava, quando ele estava fraco, o texto diz que ele se fortalecia fazendo o quê? Ele se fortalecia, deixa eu ver aqui, peraí. Ele se fortalecia fazendo o quê? Descendência, recurso e vitalidade. Cadê o outro? Peraí. Ele se fortalecia dando glória a Deus. Está aqui o texto? Glória a Deus. Onde está aqui? Senhor de Deus, todo sem vigor. Pulei esse texto aí. Mas o texto diz que ele se fortalecia dando glória a Deus. É aqui mesmo, Romanos 4, é porque eu não coloquei aqui. Ele se fortalecia dando glória a Deus. Ali, ó. Ali, comi mosca aí. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. Mais forte, glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Antigamente a gente pensava que glória a Deus era coisa de pentecostal, né? E aí os irmãos falavam, dá glória, dá glória. E a gente dava glória, né?
e chegava em casa rouco da vigília, de tanta glória. Abraão, quando estava na crise, ele dizia glória a Deus. Ele se fortalecia na fé, dando glória a Deus. Ele renovava a sua fé. Então procure renovar a sua fé, porque a fé precisa ser alimentada. Como experimentar essa obediência plena? Como acreditar plenamente em Deus? Tem que conhecer as promessas de Deus. Leia a Bíblia, ore, volte a fazer o que você fazia antes. Como fazer aquele relacionamento com Deus voltar? Não tem jeito, né? A Bíblia fala que tem jeito. Lá em Apocalipse ele fala assim, volte para a igreja de Éfeso, volte às primeiras obras. Mas eu não sinto mais Deus como eu sentia antes. Mas também você não lê a Bíblia como antes. Você não louva como antes. Você não ora como antes. Não tem jeito de sentir Deus como antes. Ficou automático? Banalizou o relacionamento? Não. Volte a fazer. Você vai viver algo novo de Deus. E aí a fé chega às raias da loucura. Olha lá o Abraão com o filhinho dele. Ó. Aqui ele está pequeno ainda, mas a gente entende que ele já era um adolescente. Um adolescente quando foi lá no Monte Moriá com o pai. Ele podia ter tombado o pai, não podia? Podia ter dado uma rasteira naquele velhinho. Para que é isso, rapaz? Pega um carneiro, não sou carneiro não. Mas ele deitou também, ele creu também em Deus. É por isso que a descendência de Abraão foi o que foi. Porque ele perguntou assim, pai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está tudo pronto. Onde está o cordeiro? Abraão falou, Deus proverá. E aí, imagine esse pai amarrando esse filho. Não dá para imaginar, né? Às vezes o filho dá uma febre, a gente fica, né, Cássia? Dá uma febre, a gente fica preocupado, está meio moado. A Sofia, a filha fala que eu não posso ver a Sofia quieta. Se ela fica calada, eu já pergunto, tá tudo bem, meu filho? Agora imagine você pegar o filho e amarrar, em obediência ao seu Deus, e pegar uma faca molada, um cutelo, não só matar, mas queimar, porque o holocausto é queimar até as cinzas, queimar tudo. Quando ele levantou a mão, naquele momento ali, o anjo, pode parar, porque já está tudo resolvido. No coração de Abraão, ele matou Isaac. Mas se ele tivesse consumado o ato fisicamente, Deus ressuscitaria das cinzas. Porque Abraão cria sim. Ele acreditava que Deus podia trazer de volta o filho dele das cinzas. Então, a fé é isso. Né? A fé é isso. A única coisa que ele tinha. Agora, nesse mesmo filme, o Abraão brincando com o Isaac, adolescente, antes desse episódio aí, a Sara chamava ele, Abraão, vem aqui fazer isso. Abraão, espera aí que eu estou aqui ensinando o Isaac a fazer isso. Ensinava ele a brincar com madeira, arco e flecha, bodoque, não sei o que, corre para lá e corre para cá. Aí, né, passou uns dias, aí ele tem aquela insônia, Deus fala, ele sai da tenda e Deus fala com ele, eu quero o seu filho. As bênçãos de Deus não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida, irmãos. Amém? Filhos são bênçãos de Deus, mas eles não são Deus. Casa é bênção de Deus, mas não é Deus. Então Deus ele quer ser adorado por nós, por tudo que Ele pode nos dar. Mas o que Ele nos dá não pode tomar o lugar dEle na nossa vida. E quando nós começamos a nos relacionar com Ele, com a fé, nós começamos a aprender que a fé, que o relacionamento com Deus é mais importante do que o relacionamento com qualquer pessoa. Agora, se você se relaciona bem com Deus, você vai se relacionar bem com todas as coisas. Porque o problema do homem não é o seu relacionamento ruim com as pessoas, não. O que faz o relacionamento ficar ruim com as pessoas é o relacionamento interrompido com Deus. Quando nós temos comunhão com Deus, a Bíblia diz que nós temos comunhão uns com os outros. Amém? Pela fé, 11, Hebreus 11, 17 e 19. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivera dito, por meio de Isaac a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaac de volta dos mortos. Amém, irmãos? Em último lugar, para viver uma vida de fé, é preciso conhecer o Senhor pessoalmente. O texto, a Bíblia diz que Abraão, ele era o que de Deus? Amigo de Deus. Tiago 2:23. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus
Isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Desenvolver uma amizade com Deus significa automaticamente ter inimizade com o mundo. Ser amigo de Deus é se afastar do pecado. E a gente começa a se aproximar da luz, as trevas vão desaparecendo ou não? A gente está aqui debaixo da luz. Tem alguém no escuro aqui? Não tem. Então a luz, olha o quanto ela já atingiu. Então para a gente entrar em trevas, a gente tinha que entrar debaixo daquela caixa de piso lá, fechar tudo, né? Fechar tudo, ficar... Não dá para fugir da luz. E à medida que você se aproxima de Deus, as coisas das trevas vão saindo. Você vai deixando de lado aquela vontade de pecar, aquele desejo incontrolável, aquela fofoca, aquele relacionamento que precisa de perdão, vai ganhando uma coisa assim, você vai dizendo assim, eu preciso perdoar. Porque a amizade com Deus nos transforma, irmãos. Amém? À medida que nos relacionamos com o Senhor, somos transformados. Como tem o Salmo, eu esqueci qual, ou Isaías, não lembro, que fala que as pessoas que adoram o ídolo tornam semelhantes a eles. Acho que é 115. 115, Salmo 115. Quando nós adoramos ao Senhor, nos tornamos também semelhantes a Ele. As coisas dele vão tomando conta do nosso coração, o amor por Ele vai nos enchendo, e aí nós nos tornamos cada vez mais amigos de Deus. E a amizade com Deus é inimizade com o mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. São duas forças que conflitam. E o mundo aqui não é o mundo não, porque Deus amou o mundo. Então você fala assim, Deus amou o mundo, mas eu não posso amar o mundo. O mundo que fala aqui, que a gente está falando, é o sistema do mundo. Se envolver com corrupção, com propina, né? Agora nessas operações, aí nessas fases da Lava Jato, crentes, né, pastores aparecendo, antes até tinha aparecido, alguns orando e agradecendo dinheiro de propina, corrupção, dizendo obrigado, gente que se envolve com coisas ocultas e diz, eu sirvo a Deus, mas eu estou envolvido com algumas coisas ocultas. A Bíblia fala que quando estamos na luz, não tem nada oculto, nada fica oculto aos olhos de Deus. Quem é das trevas é quem gosta de fazer coisa errada, que anda pelo escuro. Ladrão anda à luz do dia? Só aqui no bairro de vez em quando, né? Anda de dia? Não, o ladrão faz o que? Ele procura se esconder. Porque a luz desagrada as más intenções do seu coração, né? Então, se uma pessoa quer andar em santidade, quer ser amigo de Deus, anda na luz. Amém, irmãos? Anda na luz. Se o negócio que te oferecem não pode ser revelado para todo mundo, se tem uma conversinha, né? Olha, eu quero te doar isso, mas você tem que devolver aquilo, mas ó, não conta para ninguém não. Olha, vamos entrar nesse esquema aqui, ó, não revela. Olha, jura que você não vai contar para ninguém. Só Deus tem a minha fidelidade. Só Deus, amém, irmãos? Nenhuma instituição, nenhum outro Deus, nenhuma pessoa tem a minha fidelidade que eu tenho com Deus. Ninguém. Porque eu quero ser amigo de Deus, irmãos. E o que desagrada a Deus eu não quero na minha vida, amém, irmãos? Amém. Hoje pode ser um dia de decisão para você. Isso pode ser algo de consequências eternas para você e para sua família. O que muda a vida da gente não é o sermão que a gente escuta. A gente pode ir em muitos congressos. Eu vi o pastor Jeremias Pereira, lá de Belo Horizonte, da 8ª Presbiteriana, falando. Ele falou assim, você está nesse congresso, você pode anotar tudo aqui, essas anotações vão para uma gaveta, você nunca mais vai olhar. A pregação não muda a sua vida. O que muda é a decisão que você toma a partir do que você ouviu. As resoluções que você faz, e amanhã de manhã você dá passo na direção disso. Irmãos, eu vi a história de uma pessoa que eu conheço, que abriu mão de um salário de mais de 10 mil reais, tem mais, que sustentava a pessoa e irmãos ainda dela. Então tinha uma coisa estranha lá, escondida, ninguém sabia, alguém aprovou, casou só no religioso, não casou no cartório, era uma pensão. Bem, e os irmãos sobreviviam com aquilo tudo. Um dia Deus tocou. E essa pessoa falou assim, eu não posso mais viver com isso. Mudou rádio, você imagina perder
é 10 mil reais de renda. 10 mil reais de renda? Será que é muito ou é pouco? 10 mil reais de renda. Pastor, eu não quero mais viver com isso. Você pode ser minha testemunha, contou toda a história, ninguém sabia. E ela foi no cartório, casou, teve que ser mudado do Rio de Janeiro, teve que viver em outro, foi para outro lugar viver, porque a renda dela não dava mais para bancar a vida dela. Então eles ficaram só com o salário do marido dela, que é um bom salário, mas não é menos 10 mil no orçamento. Mas a vida dela hoje é completamente liberta. Os irmãos ficaram chateados? Eu acredito que sim, né? Porque ainda tinha 10 que era dividido por 2, era 20. Era 20, 10 ficava para um e 5 para cada irmão. Um, inclusive, acho que nem trabalhava. Ele ficava só com aquela renda ali que ele perdeu, todo mundo perdeu. Por quê? Escolher Deus tem algumas consequências. É fazer opção. É fugir da aparência do mal. É não aceitar o que é ilícito na sua vida. E às vezes leva anos para você ter uma... Ah, meu Deus, isso está errado. Eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão. Então, nós, aqui em casa, nós vivemos isso recentemente. Uma decisão que a gente tomou implicou algumas coisas. Teve perda financeira. Mas nós temos certeza que nós fizemos o certo. Eu resisti, falei, Bíblia, tem certeza disso? Vamos lá. A fé é fraca, né? Eu falei, não, vai lá, preenche tudo, entrega esse documento e acaba com isso. E aí ficamos livres disso. Porque a sombra do ilícito assusta quando você está perto de Deus. Você não quer ter desconfiança. Você não quer ter assim, um relacionamento fraco com Deus, né? Eu quero viver pela fé. E quando você vive pela fé, essas decisões que você toma podem te comprometer em algumas coisas. Mas sabe de uma coisa, você vai ser extremamente feliz e livre com essas decisões que você tomar. Eu ouvi histórias de namoros que terminaram. Gente que eu conheço. Porque vivia no pecado. E um não quis, o outro queria continuar pecando. Ele falou, então acabou aqui. Tá ali na... Eu ouvi a história de um casal que já morava junto. O rapaz se converteu. Ele não queria mais viver junto com a moça até casar. A moça queria continuar nessa vergonhice. E aí, sabe o que aconteceu? Ela meteu o pé e deixou o rapaz sozinho. E sabe o que ele fez? Ficou sozinho. Esperou em Deus. Porque agradar a Deus é melhor do que agradar os homens. Irmãos, não tem nada melhor do que uma consciência limpa para com Deus. Amém? Vamos orar? Fique de pé no seu lugar. Às vezes Deus, como eu falei no início, às vezes Deus não faz mais, porque nós não cremos. Deus pode fazer coisas maravilhosas. Ele disse lá para o povo, santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer algo maravilhoso no meio de vocês. Eu vou fazer algo maravilhoso. Nós cantamos aqui, grandes coisas estão por vir, estão mesmo. Mas à medida que nos santificamos, que nos entregamos para Deus, que renunciamos o pecado, que abandonamos a ser vergonhice, que deixamos de lado as coisas que desagradam a Deus, Deus vai agir na nossa vida. Precisamos nos santificar, amém, irmãos? E a santificação, o Espírito Santo nos ajuda. Nos ajuda. Ele nos ajuda. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos diante da sua palavra, Deus, olhando aqui o exemplo do seu servo Abraão, que no meio de tanta gente incrédula, no meio tão difícil da sua família, ele creu contra a própria esperança, em esperança creu, ele creu contra uma sociedade tão difícil, e ele recebeu a promessa do Senhor na sua vida, porque ele creu, e a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Nós cremos, ó Deus, nós cremos também no Senhor, queremos aprender essas coisas com a fé de Abraão. Senhor, crer plenamente, obedecer incondicionalmente e nos tornarmos amigos do Senhor, para que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas no meio de nós, coisas na nossa vida, Senhor, que precisam ser tratadas, ser santificadas. Deus, precisamos tirar, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a sermos mais santos, a sermos, ó Pai, gente comprometida com o Teu Evangelho, comprometida com aquilo que o Senhor Jesus fez na